Me responde com sinceridade, você anda vivendo, ou só segurando as pontas? Porque tem uma diferença brutal entre cansaço normal e aquele cansaço que parece morar dentro da gente. Você até funciona, trabalha, responde mensagem, resolve coisa, mas por dentro tem um ruído constante, como se o cérebro estivesse com 15 abas abertas e nenhuma carregando direito. E o mais cruel é que, de fora, ninguém vê. A pessoa olha para você e pensa tá tudo ok. Só que você sabe, tem algo travado. Você tenta avançar, mas parece que a vida te puxa de volta pro mesmo lugar. Agora, e se isso não fosse falta de disciplina, nem falta de fé, nem preguiça? E se fosse só o seguinte, você tá tentando criar uma nova realidade a partir de um nível de mente que só dá conta de sobreviver? O que são os 9 níveis da mente? Eu vou te apresentar um mapa que o Bashar descreve, os 9 níveis da mente, como se fossem alturas de percepção. Não é uma escala para te julgar. É um jeito de entender porque duas pessoas passam pela mesma situação e vivem realidades completamente diferentes. Pensa assim, a realidade é como a luz passando por um filtro. Em níveis mais baixos, o filtro é medo, urgência, defesa, então tudo chega distorcido. Você interpreta silêncio como rejeição, atraso como ameaça, crítica como ataque. Em níveis mais altos, o filtro vira clareza e coerência, então você percebe opções, enxerga escolhas, se regula mais rápido. E aqui está o ponto que muda tudo, você não muda a realidade brigando com ela. Você muda quando muda o estado interno de onde você interpreta e decide. O mundo de fora começa a responder diferente porque você vira outra frequência de decisão. Faz o seguinte comigo, assiste isso como se você estivesse se diagnosticando com carinho, não se acusando. A cada nível, você vai procurar 3 coisas. Sinais, como esse nível aparece no seu dia, a armadilha, o pensamento automático que te prende, o ajuste mínimo, uma ação pequena que muda o seu estado. E eu quero que você se comprometa com uma ideia simples. Você não precisa pular do travado pro iluminado. Você só precisa subir um degrau, e um degrau já muda o seu próximo mês inteiro. Nível 1, sobrevivência-reação. O nível 1 é quando a mente não está vivendo, ela está tentando se proteger. Não é fraqueza. É o sistema nervoso dizendo, eu não tenho margem. E quando não tem margem, você não sonha, você não cria, você não sustenta hábito, você reage. Como isso aparece na prática? Deixa eu pintar uma cena comum. Você senta para fazer algo importante, estudar, trabalhar, gravar, treinar, conversar com alguém, e, do nada, dá uma vontade de fugir. Você pega o celular só um minuto, levanta para beber água, lembra de uma coisa aleatória, abre mais uma aba. Não é porque você é irresponsável. É porque, por dentro, tem uma mensagem rodando, isso é demais para mim agora. Ou então, você até começa bem o dia, mas qualquer imprevisto te desmonta. Uma mensagem atravessada, uma conta, uma crítica, um atraso, pronto, você vira outra pessoa. E aí vem a culpa, por que eu sou assim? Porque no nível 1, o cérebro não está buscando felicidade. Ele está buscando alívio. A frase invisível do nível 1. Geralmente é algo como: eu só preciso aguentar mais um pouco. Depois eu vejo isso. Não posso parar senão eu desabo. Se você se reconheceu, eu quero te pedir uma coisa bem humana, para de se tratar como um projeto quebrado. Você é uma pessoa sobrecarregada tentando dar conta. Agora, faz isso, solta a mandíbula, abaixa um pouco os ombros e respira como quem diz pro corpo não tem perigo agora. Enquanto você faz isso, se pergunta: qual parte da minha vida virou um estado de alerta constante? Dinheiro? Relacionamento? Trabalho? Família? Autoestima? Só de nomear, você já sai do automático. Porque o nível 1 se alimenta do tudo junto ao mesmo tempo. A armadilha do nível 1, o erro que prende. A armadilha aqui é tentar resolver o caos com mais caos. É você pensar, eu preciso mudar tudo agora. Aí você cria um plano gigante, promete 1000 coisas, tenta virar uma versão perfeita de si mesmo, e o corpo entra em colapso. Você falha, se culpa, e confirma a crença, eu não consigo. Só que a verdade é, você tentou construir disciplina em cima de exaustão. Não sustenta. O upgrade real, subir um nível de verdade. O upgrade do nível 1 não é motivação. É margem. Hoje, você vai escolher uma âncora, só uma, para criar margem interna. E você vai fazer isso como se estivesse cuidando de alguém que você ama, não como punição. Escolhe uma. Âncora do corpo, margem biológica.
10 a 15 minutos de caminhada leve, sem meta, sem performance. Só para dizer pro seu sistema nervoso, a vida não tá me perseguindo. Resultado, você volta pro corpo e sai da tempestade mental. Âncora do ambiente, margem visual. Organiza um espaço mínimo que você vê todo dia, mesa, cama, pia, canto do quarto. Resultado, o cérebro para de ler ameaça em forma de bagunça. É sério, bagunça vira ruído emocional. Âncora do foco, margem mental. Por 2 horas, você tira um gatilho, notícias, rede social, conversas que te drenam, ou multitarefa. Resultado, menos entradas igual menos alerta igual mais clareza. E aqui vai uma frase que eu queria que você guardasse. Quando você está no nível 1, o seu primeiro objetivo não é vencer. É estabilizar. Porque estabilidade cria escolha. E escolha muda a realidade. Mini pote pro próximo nível. E quando você consegue estabilizar um pouquinho, sabe o que costuma acontecer? Muita gente sai do pânico e cai numa armadilha mais sofisticada, o controle. A pessoa pensa, ok, agora eu vou acertar tudo, e não posso errar. Isso é o nível 2, e ele prende muita gente talentosa. Nível 2, controle e perfeccionismo. Tá, então vamos pro nível 2, que é quase como sair de um mar revolto, e em vez de descansar na areia, você decide construir um bunker. Aqui a mente pensa, se eu controlar tudo, eu não sofro. E eu entendo. Porque depois de viver no modo sobrevivência, o controle parece maturidade. Parece agora vai. Só que tem um preço escondido, você vira refém da garantia. Como isso aparece no dia a dia? Você quer começar um projeto, canal, trabalho, dieta, estudo, mudança de cidade, um relacionamento mais saudável, e a sua mente faz um teatro inteiro. Preciso do equipamento certo. Preciso de mais tempo. Preciso estudar mais. Preciso de um plano perfeito. E quando você finalmente tem quase tudo, você arruma mais uma condição. A sensação interna é tensão limpa. Não é caos do nível 1. É uma tensão elegante, organizada. Você funciona. Só que você não flui. Você controla. E tem um sinal muito específico. No nível 2 você até sonha, mas você sonha com medo. Você imagina a vida que quer e imediatamente vem a pergunta, e se eu falhar? E aí você começa a construir uma vida sem risco. Só que vida sem risco, na prática, vira vida sem movimento. A frase invisível do nível 2. Quando eu tiver certeza, eu começo. Só mais um ajuste. Ainda não tá bom o suficiente para mostrar. Se isso é você, eu quero que você perceba uma coisa com carinho. Perfeccionismo quase sempre é medo fantasiado de capricho. Não é alto padrão. É proteção. Faz uma coisa agora. Lembra de uma decisão que você tá adiando. Uma só. Não precisa me dizer qual. Só escolhe na sua cabeça. Pausa. Agora pergunta assim, do jeito mais honesto possível. Eu tô esperando clareza, ou eu tô esperando coragem? Porque clareza, de verdade, costuma aparecer depois do primeiro passo, não antes. A armadilha do nível 2. A armadilha é confundir preparo com adiamento inteligente. Você estuda, planeja, organiza, e isso te dá uma sensação de progresso. Mas é um progresso que não mexe no mundo real. É como ficar escolhendo a roupa perfeita para uma viagem, que você nunca marca a data. Upgrade, subir do nível 2 pro nível 3/4 com leveza. Aqui vai o ajuste que muda jogo, regra do rascunho vivo. Você não vai lançar a versão final. Você vai lançar uma versão que respira. Hoje você vai fazer um passo com 3 critérios. Pequeno o bastante para você não travar, real o bastante para existir no mundo, imperfeito o bastante para você não se esconder. Exemplos práticos. Quer começar no YouTube? Grava um vídeo de 3 minutos só para treinar presença e postar. Quer vender algo? Fazendo uma oferta simples para 5 pessoas, em vez de esperar o produto perfeito. Quer mudar o corpo? Faz 15 minutos hoje e pronto. Sem segunda-feira perfeita. E eu vou te dar uma frase para você usar quando a mente pedir garantia. Eu não preciso de certeza. Eu preciso de direção. Polte pro próximo nível. E sabe o que acontece quando a pessoa começa a agir, mas ainda não vê resultado rápido? Se ela não presta atenção, ela escorrega pro nível 3, que é, tá vendo? Não depende de mim. Nível 3, vítima culpa externa. O nível 3 é perigoso porque ele tem um alívio imediato. Você deixa de sentir a pressão de decidir. Só que junto com esse alívio, você perde a chave principal, agência.
A mente do nível 3 pensa, eu faria, mas. E esse mas pode ser legítimo. Sim, tem coisas injustas, tem limitações reais, só que aqui o problema não é a realidade difícil. É quando a mente conclui, então não adianta. Como isso aparece? Você tenta algo, não dá certo do jeito que queria, e a interpretação vem pronta. O algoritmo não entrega. Ninguém valoriza. Minha família não apoia. Para mim é mais difícil. E pode até ter verdade nisso. Só que repara, quando você repete isso por dentro, o efeito é um só, você se desliga da própria potência. Pausa. No nível 3, você também começa a colecionar provas de que a vida te deve algo. E aí qualquer coisa vira combustível para raiva, pro ressentimento ou para apatia. É como andar com uma mochila de pedra e chamar isso de realismo. A frase invisível do nível 3. Eu não tenho escolha. Comigo é sempre assim. Eu já sabia que não ia dar. E aqui eu preciso ser muito cuidadoso, isso não é para te culpar. Às vezes o nível 3 é o lugar onde a gente cai quando tá cansado de tentar sozinho. É um pedido silencioso de ajuda, alguém me vê. Agora, imagina que você tá conversando com alguém que você ama e essa pessoa diz, eu não tenho escolha. Você acreditaria 100%? Ou você tentaria encontrar uma fresta? Então faz isso com você. Qual é a menor escolha que ainda existe, mesmo nessa situação? Menor. Não é resolver a vida. É abrir uma fresta. A armadilha do nível 3. A armadilha é transformar explicação em prisão. Você explica porque é difícil, e a explicação vira identidade. E aí você não só descreve o mundo, você decreta o seu destino. Upgrade, subir do nível 3. O upgrade do nível 3 é recuperar responsabilidade prática sem cair em autoataque. Hoje você vai fazer o exercício da alavanca de 5%. Escolhe uma área que está te drenando, dinheiro, saúde, relacionamento, trabalho, autoestima, pergunta, qual ação de 5% eu consigo fazer hoje, sem depender de ninguém? Faz essa ação antes de dormir. Exemplos. Dinheiro, ver gastos de ontem e cortar um vazamento. Saúde, preparar uma refeição simples. Relacionamento, mandar uma mensagem honesta ou impor um limite respeitoso. Trabalho, finalizar uma tarefa pendente em 25 minutos. Autoestima, cumprir uma promessa pequena que você fez para você. Porque o que cura o nível 3 não é pensamento positivo. É evidência interna, eu me movo. Comprometimento, ação 5%, prova interna. E quando você recupera essa agência, muita gente vai pro próximo estágio, o nível 4, que é quando você vira um trator. Faz, e mesmo assim sente um vazio e uma exaustão que não explicam. E aí vem a pergunta, por que esforço não tá virando resultado? Isso é o nível 4, e ele muda tudo quando você entende. Nível 4, esforço forçar resultado. Beleza. Agora a gente entra num nível que muita gente até admira de fora, mas por dentro é pesado, o nível 4. Aqui você já saiu da paralisia. Você age. Você entrega. Você resolve. Só que a energia por trás da ação é, se eu não empurrar, a vida não anda. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Você até vai, mas vai queimando. Como isso aparece? Você acorda e já tá negociando com a própria cabeça. Tá, vai, levanta, vamos, dá pra aguentar mais um pouco. Você vive de prazos, cobrança, café, adrenalina e uma sensação constante de tô devendo. E um detalhe que dói, no nível 4, você começa a medir valor pessoal por produtividade. Se você faz muito, você se sente ok. Se você descansa, você se sente culpado. A mente chama isso de responsabilidade, mas, muitas vezes, é medo de parar e encarar o que você sente. Pergunta sincera, você tem a sensação de que a sua vida só funciona quando você está se cobrando? Tipo, se você relaxar 10%, tudo desmorona? A frase invisível do nível 4. Depois eu descanso. Eu só preciso aguentar mais essa fase. Ninguém vai fazer por mim. E tem uma que muita gente não admite, se eu não sofrer um pouco, parece que não vale. Armadilha do nível 4. A armadilha aqui é achar que esforço é a moeda que compra resultado. Mas na prática, resultado nasce de 3 coisas: clareza, repetição e ajuste. Esforço sem alinhamento vira barulho. É como tentar abrir uma porta empurrando com toda a força, sendo que ela abre puxando. Você se sente forte. Mas não passa. Agora, pega uma coisa que você está se esforçando demais para dar certo.
Só uma. E faz essa pergunta, do jeito mais cru. Eu tô fazendo isso para construir, ou para provar? Construir te energiza aos poucos. Provar te seca, mesmo quando dá certo. Upgrade, subir do nível 4 pro 5. O upgrade do nível 4 é trocar força por coerência. Hoje você vai fazer um ajuste de rota com 3 passos. Corta um peso falso, uma tarefa, obrigação ou promessa que você mantém só por culpa ou imagem. Escolhe uma ação de alto impacto. A coisa que, se você fizer, move a vida de verdade, e não só ocupa tempo. Executa por bloco curto, 25-40 minutos focado. Sem drama. Sem se maltratar. E um lembrete que parece simples, mas salva. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer o certo com a energia certa. Quando você faz essa troca, acontece algo diferente. Você começa a sentir um tipo de poder que não vem da pressão. Vem de escolha. E isso é o nível 5. Nível 5, escolha a intenção. O nível 5 é uma virada. Porque aqui você para de viver como se a vida estivesse te conduzindo pelo pescoço. Você começa a conduzir, sem dureza. A mente do nível 5 diz, ok. O que eu escolho ser e sustentar? E isso muda o seu jeito de fazer tudo. Não fica perfeito, mas fica mais honesto. Como isso aparece? Você começa a notar que muita coisa na sua vida não é inevitável, é negociável. Seu horário, suas companhias, seu conteúdo, seu padrão de consumo, seu jeito de falar com você mesmo. E surge um sinal muito bonito, você começa a sentir respeito por si. Não é autoestima inflada. É aquela sensação quieta de: eu não vou me abandonar hoje. Armadilha do nível 5. A armadilha aqui é escolher com a boca e desescolher com a rotina. A pessoa fala eu escolho saúde, mas vive como se escolhesse exaustão. Fala eu escolho crescer, mas vive como se escolhesse invisibilidade. Não é hipocrisia. É falta de ponte entre intenção e comportamento. Comando humano, para tornar a escolha real. Agora, pensa numa intenção que você tem, uma só. E completa essa frase em voz baixa, aí onde você está. Hoje eu vou me provar isso através de... E você termina com uma ação pequena. Pequena de verdade. Upgrade, subir do nível 5. O upgrade do nível 5 é criar evidência diária. Faz assim. Escolhe uma intenção, clareza, saúde, prosperidade, relacionamento maduro, coragem. Define um ritual de 10 minutos que combina com essa intenção. Fazenda por 7 dias. Sem discutir com a mente. Exemplos. Coragem, 10 minutos criando algo e publicando mandando para alguém. Clareza, 10 minutos escrevendo o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Saúde, 10 minutos de movimento mais água. Prosperidade, 10 minutos de oferta, currículo, proposta, estudo aplicável. Porque no nível 5 você entende, sua realidade não muda por grandes promessas. Ela muda por pequenas provas repetidas. E a próxima virada é delicada. Quando você começa a escolher e sustentar, você percebe que ainda tenta controlar resultados. Aí entra o nível 6, que é confiança, não confiança ingênua, confiança prática. Eu faço minha parte e deixo a vida cooperar. Nível 6, confiança permissão. Agora a gente chega num ponto em que muita gente confunde as coisas, acha que confiança é ser zen o tempo todo, ou então é largar a vida na mão do acaso. Mas o nível 6 não é sobre virar uma pessoa que nunca sente medo. É sobre sentir medo, e mesmo assim não entregar o volante para ele. A mente do nível 6 faz uma troca sutil. Antes, eu só fico em paz quando o resultado aparece. Agora, eu fico em paz porque eu sei o que eu faço quando o resultado demora. Isso é maturidade emocional. Como isso aparece, de verdade? Pensa num exemplo bem comum, você publica algo e não tem o retorno que queria. No nível 4, você se cobra, eu tenho que fazer mais. No nível 2, você tenta controlar, vou estudar mais até ficar perfeito. No nível 3, você desiste, ninguém liga. No nível 6, você pensa, ok, isso é dado. Eu vou ajustar e continuar. E tem uma sensação interna muito específica aqui, você começa a perceber que ansiedade não é previsão. Ansiedade é um alarme sensível. Às vezes ele toca com fumaça, às vezes com vapor, às vezes com nada. No nível 6, você para de tratar o alarme como verdade absoluta. Quando a vida não te dá confirmação imediata, você vira refém disso ou você consegue continuar mesmo sem sinal? Porque é aqui que muita gente talentosa perde o jogo, não por falta de capacidade,
mas por falta de tolerância ao meio do caminho. A frase invisível do nível 6. Não é vai dar tudo certo. É mais próximo disso aqui. Eu vou ficar comigo enquanto isso acontece. Se eu cair, eu me recoloco. Eu não preciso que o mundo me tranquilize para eu seguir. Isso muda tudo. Agora, rapidinho, escolhe uma coisa que você está tentando controlar demais. Resposta de alguém, dinheiro, uma decisão, um projeto. E faz essa pergunta com firmeza, quase como quem corta um fio. O que está sob meu controle nas próximas 24 horas? Não na próxima vida. Não quando tudo melhorar. Nas próximas 24 horas. A ansiedade odeia essa pergunta, porque ela vive de futuro nebuloso. Mas você vive no dia de hoje. Armadilha do nível 6. A armadilha aqui é usar confiança como desculpa para não se expor. Tipo, eu confio que vai acontecer, mas não faz oferta, não treina, não aparece, não conversa, não termina o que começou. Isso não é confiança. Isso é espera com maquiagem. Confiança real tem um traço, repetição sem drama. Upgrade, subir do nível 6 pro 7. Aqui vai um upgrade que parece simples, mas é de gente forte. O protocolo fiz minha parte. Hoje você faz 3 coisas, nessa ordem. 1. Uma ação nítida, uma coisa concreta que move o ponteiro. 2. Uma pausa curta sem punição, 5 minutos de silêncio, água, janela, respiração sem celular. 3. Um registro de ajuste, 30 segundos anotando, o que eu fiz, o que eu aprendi, qual o próximo passo. Por que isso sobe nível? Porque você começa a construir uma identidade de pessoa que age e aprende, não de pessoa que age e se julga. E aí, naturalmente, você chega no nível 7, que é quando o aprendizado vira vida organizada. Nível 7, coerência e alinhamento. Se o nível 6 é eu sigo mesmo sem confirmação, o nível 7 é eu não preciso me convencer todo dia, porque meu sistema me sustenta. Aqui a vida começa a parar de parecer uma sequência de tentativas e vira um caminho com trilho. E deixa eu te falar algo que muita gente não gosta de ouvir, mas que liberta. Muita ansiedade não vem do futuro. Vem do fato de que você não confia no seu próprio padrão. Você não sabe se amanhã você vai se abandonar. No nível 7, você vira uma pessoa previsível, para si mesmo. E isso dá paz. Como isso aparece, de verdade? Você para de montar planos que dependem de você estar inspirado. Você monta uma rotina que funciona até em dia ruim. Você começa a preferir o básico bem feito do que o genial ocasional. E isso é uma virada de adulto. Um sinal bem claro, você começa a escolher melhor onde sua energia vaza. Porque coerência não é só fazer coisa. É parar de sangrar por lugar errado. Qual é o vazamento principal hoje? Gente que drena? Rede social que te desregula? Bagunça que te dá sensação de atraso? Promessas que você faz e não cumpre? Sono quebrado? No nível 7 você não se culpa. Você fecha vazamento. A frase invisível do nível 7. É algo como: meu dia precisa combinar com minha intenção. Eu não negocio o que me sustenta. Eu me respeito no detalhe. Armadilha do nível 7. A armadilha aqui é virar rígido e chamar isso de disciplina. Coerência não é virar quadrado. Se você endurece demais, você perde leveza e volta pro controle do nível 2, só que agora com cara de evolução. Coerência saudável tem elasticidade. Tem ajuste. Tem humanidade. Imagina que sua vida é um barco. Não importa se você tem um motor bom, se tem furo no casco, você vai passar o tempo inteiro tirando água com balde. Então me diz, qual é o furo do seu casco hoje? Às vezes o furo é um hábito pequeno que parece inofensivo, mas te desmonta todo dia. Tipo dormir tarde e acordar em dívida. Ou se explicar demais para quem não tá nem aí. Ou se comparar e perder 40 minutos num buraco de internet. Upgrade, construir coerência em 3 camadas. Hoje você vai alinhar 3 camadas, simples e direto. Camada 1, corpo, o mínimo que te mantém estável. Escolhe uma regra que te dá estabilidade. Horário de sono, caminhada, treino curto, água, comida decente. Não precisa ser perfeito. Precisa ser repetível. Camada 2, ambiente e acesso, o que facilita o que atrapalha. Tira a fricção do que você quer fazer e coloca a fricção no que te derruba. Quer ler? Deixa o livro. Quer parar de rolar rede? Tira o app da primeira tela. Quer gravar? Deixa o tripé montado. Camada 3,
Identidade em forma de entrega. Escolhe uma entrega semanal que te prova quem você é. Eu publico toda semana. Eu treino 3x. Eu estudo 4 horas. Não para virar escravo. Para virar consistente. Coerência é quando você para de pedir energia e começa a construir um sistema que gera energia. E aí vem a pergunta que muda a conversa. Tá, se eu já parei de me abandonar, já organizei minha vida, já tô consistente, para onde eu tô levando isso? Aí a gente entra no nível 8, propósito, serviço, e depois no nível 9, presença, unidade, que não é viajar, é ficar simples por dentro. Nível 8, propósito, serviço. Quando você chega no nível 8, a vida muda de textura. Porque até aqui, em muitos níveis, a pergunta é como eu me salvo, como eu me organizo, como eu destravo. No nível 8 a pergunta fica mais adulta, mais limpa. Pra que eu tô aqui? O que eu construo com o que eu sou? E eu não tô falando de propósito como missão épica ou dom místico. Propósito, aqui, é muito mais pé no chão. É quando sua dor vira maturidade e sua maturidade vira utilidade. Sabe aquela sensação de vazio mesmo quando você tá fazendo tudo certo? Às vezes não é depressão. Às vezes é ausência de sentido. Você tá vivendo uma vida funcional, mas não tá vivendo uma vida que te atravessa. Você começa a perceber que não quer só ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro com algo que te respeita. Não quer só relacionamento, quer vínculo com verdade. Não quer só estabilidade, quer contribuir de algum jeito. E aparece uma vontade diferente, não é ser famoso. É ser útil. É como se você pensasse: eu já sobrevivi. Agora eu quero deixar algo. Pergunta sincera: o que você viveu, aprendeu ou superou que poderia aliviar o caminho de alguém? Não precisa ser gigantesco. Pode ser simples: disciplina, organização, maternidade, treino, estudo, ansiedade, finanças, espiritualidade, carreira, comunicação, qualquer coisa. A frase invisível do nível 8. Eu vou transformar minha experiência em valor. Eu não preciso estar pronto para começar a ajudar. Eu sirvo com o que eu tenho hoje e vou ficando melhor. Armadilha do nível 8. A armadilha aqui é esperar estar impecável para servir. Isso é um jeito bonito de se esconder. Porque se você esperar nunca ter insegurança, nunca ter oscilação, nunca ter medo, você nunca começa. E, no fundo, você não precisa ser perfeito para ser útil. Você precisa ser honesto e estar um passo à frente de alguém em algum aspecto. Outra armadilha é querer salvar todo mundo e esquecer de se sustentar. Serviço sem limites vira desgaste. Propósito não é autossacrifício eterno. Agora, imagina que você tá num corredor com 2 portas. Atrás de uma porta, tá a vida onde você só tenta se dar bem. Atrás da outra, tá a vida onde você usa seu talento para melhorar um pedaço do mundo, nem que seja um pedacinho pequeno. Qual porta te dá um frio bom na barriga? Aquele frio de isso faz sentido, não de isso vai me destruir. Upgrade, subir no nível 8 com um gesto real. Aqui vai uma prática que muda sua energia em 7 dias. Criar valor em público, pequeno e constante. Escolhe uma forma de servir. Ensinar algo em vídeos curtos, escrever textos, oferecer um serviço, mentorar alguém, criar um produto simples, ou até ajudar uma pessoa específica de forma estruturada. E faz um compromisso, uma entrega por semana, por 4 semanas. Não para viralizar. Para construir base. Porque propósito vira realidade quando vira rotina, não quando vira frase bonita. Ponte pro nível 9. E aí, quando você começa a viver com sentido, acontece algo que quase ninguém espera. Você para de fazer tudo para preencher um buraco interno. Você começa a fazer por presença. E isso é nível 9. Nível 9, presença, unidade. O nível 9 é quando você fica simples por dentro. Não é que você venceu a vida. É que você não tá mais em guerra com ela. Aqui você começa a perceber uma coisa: a mente quer separar tudo, eu contra o mundo, eu contra o tempo, eu contra o meu passado. No nível 9, você percebe que esse conflito interno é que te esgota. E quando ele cai, sobra energia. Presença é quando você faz as coisas sem aquela necessidade escondida de provar, correr, se defender, se comparar. Como isso aparece na prática? Você ainda trabalha, ainda paga conta, ainda tem desafio. Mas você não transforma cada desafio em identidade. Você não vira a pessoa ansiosa, a pessoa atrasada, a pessoa que não dá certo. Você vira alguém que está vivendo uma experiência, aprendendo, ajustando. E tem um sinal muito específico:
você começa a sentir gratidão sem forçar. Não gratidão de Instagram. Gratidão como um relaxamento interno. Ok, eu tô aqui. Eu posso respirar. Eu posso recomeçar. Pergunta bem quieta: se você não precisasse provar nada para ninguém por 24 horas, como você viveria hoje? A resposta geralmente mostra onde você está se prendendo. Armadilha do nível 9. A armadilha aqui é usar presença como fuga. Tipo, tá tudo perfeito como é, enquanto você evita conversas difíceis, evita agir, evita crescer. Presença verdadeira não te deixa passivo. Ela te deixa preciso. Você age sem ansiedade, mas age. Agora faz um teste. Olha para um ponto fixo por 3 segundos. Enquanto olha, percebe, você tá vivo. Você tá aqui. E pergunta: qual é a coisa mais verdadeira que eu sei agora? Não é uma filosofia. É uma verdade simples: eu preciso dormir melhor, eu preciso parar de me humilhar para caber, eu preciso terminar isso, eu preciso pedir ajuda, eu preciso voltar pro meu centro. No nível 9, você respeita essa verdade sem drama. Upgrade, do nível 9 para a vida prática. A prática aqui é presença acrescida de ação mínima. Você escolhe uma ação pequena que honra a verdade que você acabou de perceber. Porque o estado elevado não serve para te deixar bonito por dentro. Serve para te deixar efetivo e leve. Conclusão. Então olha o arco todo. Nível 1, você tenta aguentar nível 2, você tenta controlar nível 3, você entrega sua agência nível 4, você força nível 5, você escolhe nível 6, você confia e ajusta nível 7, você vira coerente nível 8, você dá sentido e serve nível 9, você vive com presença. E se você me perguntar qual é o segredo? É quase humilde demais. Subir um nível por vez. Você não precisa se reinventar inteiro hoje. Você precisa fazer uma escolha pequena que prove um nível acima do que você estava. Exercício final. Agora, pega isso como um ritual de fechamento. Localiza sem se atacar. Hoje eu tô mais no nível X. Nomeia o próximo degrau. Qual seria um nível acima para você hoje? Se você tá sobrevivendo e estabilizar se tá controlando, testar ou rascunhar se tá em vítima, fazer 5% se tá forçando e alinhar e cortar peso falso se tá escolhendo, criar evidências tá confiando, repetir sem dramas tá coerente, fechar vazamento e sustentar entregar se tá no propósito, servir com consistência se tá na presença. Verdade mais ação mínima. Escolhe uma ação que te respeita agora, sem negociar. Qual ação pequena você fazendo nas próximas 24 horas que prova esse próximo degrau? Escreve. Agenda. E faz. Porque no fim, sua realidade não muda quando você entende. Ela muda quando você se trata como alguém que merece sustentação. Até o próximo vídeo. Onde quer que você esteja, eu torço por você.